Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Yo estoy acá para hablar un poquito de la revisión de la clase de español. Hoy hablar un poquito sobre varios asuntos, ¿no? Sobre la clase de la lengua española, como ejemplo los saludos, las despedidas, también un poquito de las respuestas, algunas preguntas, cómo es la conversación, enfim, algumas coisas. Aqui nós estamos com o slogan, não é? Colégio Estadual de Águas Lindas, exercícios complementares, espanhol, maestra Keila. Então vamos lá, tá certo? Dar início aí um pouco da nossa apresentação, tá ok? Mais uma vez, atenção, porque isso aqui é uma revisão. Vamos lá. Começamos com los saludos, saludos e despedidas. Vamos conhecê-las? Vamos conhecê-las, né? Na verdade, eu pergunto para vocês. Vamos? Então vamos, andiamo, como diria em sala de aula. Saludos, nós temos aqui alguns exemplos. Exemplos esses que tem vários aí no caderno de vocês, que no começo das aulas foi uma das coisas que a gente logo de cara já abordou. Então, los saludos é as saudações, quando eu chego, como eu devo me comportar, né? Como eu devo falar, hablar para os outros. Eu digo hola, buenas, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Todo bien? Que hay? Né? O que há? Como va? Que passa? Como le va? Como se encuentra? Que cuentas? Que gusto de verlo. Que tal está? Ei. Bom, mediante algumas situações aqui para vocês, das saudações em espanhol, é importante também a gente falar um pouco da tradução, né? Olá, como eu havia falado para vocês, existe uma expressão forte, né? Dizer oi. Olá, olá. Buenas, buenas. Também pode ser obrigado. Buenos dias, bom dia, buenas tardes, boa tarde, buenas noches, boa noite, tudo bem? Pergunto para você se está tudo bem. Que hay, o que há, como va, como vai, que passa, o que há de novo, o que me cuentas, né? Vou pular aqui, o que me cuentas, o que me encontra, o que me conta, como le va, como está indo, ou como se encontra, né? Como tem passado. Que cuentas? O que você me conta? Que gusta de verlo? Que bom te ver. Aí nós temos várias situações. Lembrando que esse ei no final realmente significa ei, né? Uma expressão. Aí você passa pela pessoa e diz ei, ei. Então no espanhol também nós temos isso, ok? Aqui nós temos um pouquinho de las respuestas. Las respuestas. Bien, ¿y tú? Estupendamente. ¿Y usted? Todo bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Genial, genial, genial. Nós temos algumas maneiras aí de apresentar esse G, né? Como já foi falado para vocês no começo da aula, mas depois no final a gente vê isso. Genial, muitas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo estoy muy bueno. E aí nós temos algumas despedidas. Adiós, hasta luego, hasta la vista, hasta la próxima, chao, chao, hasta mañana, cuídate, igualmente, gracias, que pases um bom dia, muitas gracias. Tá? Nós temos aí algumas respostas mediante ao que foi perguntado pra gente, né? Quando eu digo muy bien, gracias, eu digo bem demais, obrigado. Quando eu digo estupendamente, né? Quando eu digo genial, muitas gracias, eu digo magnífico, muito obrigado. Quando eu falo que tal, eu digo tudo bem, né? Tudo bem.
Está pronto? Aqui nós temos umas situações interessantes para ser apresentada para vocês antes de falar dos signos de exclamação e interrogação, né? De la despedidas nós temos hasta pronto, até logo, que passes, né? Que tenha ou que tem, tá certo? Observem esses sinais no começo e no final, tanto para pergunta como la resposta, né? Nós temos aqui exclamação, exclamação, e temos interrogação, interrogativos, sempre acompanhado com os pronomes de interrogação, pronomes que nós vimos também em uma outra aula. Bom, esses pontos, sinais ou signos, como a gente chama em espanhol, signos de exclamação e interrogação. Signos de exclamação e interrogação. Nós temos um exemplo. Salvemos nossos signos. Estou exclamando. Salvemos nossos signos. Aqui uma pergunta. ¿Hace quanto no los utilizas? ¿Hace quanto nos los utilizas? Lembrando mais uma vez que esses sinais invertidos só podem vir no começo da oração, ou, no caso, acompanhado, quando ele é aí uma pergunta, acompanhado de um pronome interrogativo, como, que, porque, tá certo? Aí sim você coloca ele invertido, tá? No caso da exclamação, você colocará mediante a própria enunciado da exclamação. Então, onde você perceber que é uma exclamação, acrescente o sinal exclamativo, de la exclamação. Então, isso você só vai encontrar na língua espanhola. Signos de exclamação e interrogação invertidos, tá? Invertidos. Aqui nós temos como iniciar uma conversa. Como iniciar uma conversa? Bom, nós temos aqui, foi colocado para vocês algumas situações. Olá, como te llamas? Olá, como te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Mucho gusto en conocerte. Para estas preguntas temos as respostas. Olá, como te llamas? Eu me llamo Ana. Eu me llamo Paulo. Eu me llamo Pedro. Eu me llamo Francisco. Lembrando que eu ou eu, como algumas pessoas falam, é a primeira pessoa do singular. Eu me chamo. Llamo, llamar, chamar, tá certo? Outra forma de eu responder, por exemplo, mi nombre es. Mi também é um pronome, tá? Mi, pronome de posse. Nombre es. Ana, mi nombre es. Paulo. Enfim, outra maneira de você também responder a esta pergunta. Como, por exemplo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Maestra Keila. ¿De dónde eres? Yo soy de México. Yo soy de Brasil. Yo soy de Macacito. Eu sou de Cuba. Enfim, esse Joe e o, lembrando mais uma vez que eu grafei aqui, que era justamente para vocês entenderem que é a primeira pessoa do singular, Joe. Depois nós veremos isso com outro slide. De. Esse de como é, aqui ele é a preposição. Essa preposição só será usada quando nós usarmos esta resposta. Eu sou de México. De onde eres? Não pode colocar aqui, por exemplo, o conectivo del, né? Uma contração, por exemplo, del, D-E-L. Eu sou del México. Também não pode. Então, você só pode usar essa opção, eu sou de México, ou você pode usar eu sou mexicano, né? És mexicano. Eu sou brasileiro. Tá certo, turma?
¿Cuántos años tienes? Yo tengo 20 años. Yo tengo 12 años. Yo tengo 17 años. Muito bem. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Aragão. Mi apellido es Souza. Mi apellido es Carvalho. Ou seja, qual é aí o seu sobrenome? Muito gusto em conhecerte. El gusto es mío. Muito prazer em conhecerte. El gusto es mío. Tá? O prazer é todo meu. Ok, turminha? Aqui nós temos o que nós chamamos los artículos. Los artículos, os artigos. E los artículos, nós temos aí os determinados ou determinantes, que são os artigos determinados. Ou seja, aqueles que vão determinar aí ao que concordam com o substantivo e define a pessoa ou coisa, objeto, da qual eu estou falando, né? Nós temos aqui em português as vogais a, as, o, os. Digo vogais, mas na verdade são artigos, né? Artigos e consoantes, que são aí os artigos que em português chamamos de artigos definidos. Logo abaixo eu coloquei a, representando em espanhol, la, artículo la, as, l'artículo las, o, artículo el, os, artículo los. Lembrando que, observem bem que se eu for utilizar o a sem o ele, fica somente a. Mas para passar para o espanhol, basta acrescentar o L. Aqui é a mesma coisa. Nós temos as, fica las, com o uso do L. Pulando aqui o O, nós temos os, acrescentando o L, fica los. Aqui nós temos los artículos determinantes. Lembrando que no caso do O, porque é diferente, né? Porque mais na frente a gente vai entender que el com acento, com el tilde, é um pronome do caso reto em espanhol. Então, por isso a gente vai ter que ter muito cuidado com ele, tá, turma? El sem acento é artículo. El com acento é o quê? Um pronome. Exemplo. El niño alto es mi estudiante. El niño alto es mi estudiante. Ou, o quê? Como diria el niño, o menino alto é meu estudante. Muito bem. Na sequência, nós temos aqui o que eu chamo de indeterminados. Os indeterminados ou indeterminantes. Nós temos aí em português uma, uns, umas. E aqui eu tenho representando um, e logo na sequência eu tenho o com N. Uma, una. Uns, unos. Umas, unas. A diferença, percebam que está também aqui na escrita. M e o em espanhol em N. Aqui nós temos N, M e no espanhol N. Uns, unos. Aqui entra o O. E umas passa a ser unas. Exemplo. Un niño alto está corriendo por el patio. Un niño alto está correndo por el patio. Um menino alto está correndo pelo pátio. Muito bem, galerinha. Esse aqui é um pouquinho de los artículos. Los artículos determinados, los artículos indeterminados, tá? E eles são indeterminados por quê? Bom, como o determinado, ele também se refere ao substantivo, mas então ele não se refere à pessoa diretamente, né? Você não sabe da qual se está falando, ou não conhece. No caso, você pode não conhecer. Então, quando eu digo a mesa, né? É o cachorro, eu digo, por exemplo, el perro, tá? O cachorro, el perro. Eu sei e conheço qual é o cachorro, tá? Quando eu digo uma mesa, por exemplo, eu não sei de qual mesa se trata, tá certo? Andiamo. El alfabeto ou el abecedário, tá? Vocês podem pronunciar as duas maneiras, não tem problema nenhum. El abecedário
Nós temos aqui 27 letras do abecedário, todas são abertos e todos são femininos. A letra em espanhol é feminina, ok? Então, para isso eu uso o lá na frente de cada letra. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la G. Lembrando que o G nós temos umas exceções para falar, para hablar. La H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la Ñ, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, la W, muito cuidado na pronúncia, la X, la Y, la Z, tá certo? Sempre usando lá na frente aí das letras. No caso, quando você for deletrear, já sabemos também que você vai fazer isso separadamente, letra por letra, diferente aí da separação silábica no português, tá? A RAI, tá? Que é a Real Academia Espanhola, ela tirou algumas letrinhas aí do alfabeto, que até então faziam parte, né? Como o CH e o LL, tá certo? Então, é isso, galerinha. Lembrando que el tilde, acento em cima das palavras, dos nomes, das letras, no espanhol a gente chama el tilde. E, claro, nós temos aqui um exemplo que é o N com esse acento. Porém, esse acento não existe no espanhol, hein? Aqui o N com este acento é letra, tá? Não existe esse acento em qualquer outro nome no espanhol, a não ser em cima do N. Tá certo, galerinha? É isso. Então, tenhamos cuidado aí. Lembrando que todas as letras têm um som aberto, com exceção do E, né? La E, porque, digamos, eu digo café em português. No espanhol, eu digo café, tá? Eu digo escola em português. No espanhol, eu digo escuela, escuela, tá bom? Então, entre outras exceções básicas, essas são as mais urgentes, aquelas que nós temos que ter um maior cuidado. O Z tem som de 2 S's, tá ok? Quando eu digo sapato, eu digo zapato, né? Sapato, sapato. Tá ok, turma? É isso. Então, pra gente dar continuidade aqui, revisem direitinho aí as atividades que foram passadas para vocês. Depois eu volto com outro slide. Besos del maestra Keila. Um grande abraço virtual para todos vocês. Sí, hasta luego.